Show! Glória a Deus, começando mais um Burning Podcast. Eu com meu queridíssimo Hoje tá frio. Neto. Tá com Frio. frio, João? O Léo deixou o ar-condicionado no último aí. Ah, Não, pode deixar, Léo. Você tá com frio mesmo? Não, esfriou o tempo, né? Esfriou. E aí? Como tá? Cansado, vim direto. Por que cansado? Cansado. Vamos. Já vai ter acontecido o evangelismo, né? Já vai ter acontecido o evangelismo. Graças a Deus. Já vou falar que foi benção. Foi bem? Foi bom, muita gente se converteu. Ô, glória! Se a gente não tiver fé pra isso, quem vai ter? É isso. Não é verdade? É isso. A obra do Senhor aconteceu. Você viu a cura que teve? Teve cura lá. Cura, salvação, Libertação. teve tudo isso. Que isso. Não. Foi da hora. Glória a Deus, glória a Deus. E hoje a gente tá com uma convidada especialzíssima. Já era pra ter acontecido. Já era pra ter acontecido. Por que não deu certo? Ah, Eu desmarquei. eu acho que não sei, cara. Eu acho... Não, era pra ter acontecido. A gente ensaiou bastante. No dia que era pra ter, você falou assim, eu quero que você esteja junto. É verdade. É. Eu acho que o seu filhinho tava meio... Tava doente e tá hoje de novo. Mas tá curado em nome de Jesus. Eu creio. É isso, nossa convidada de honra. Vai ser eu creio que vai ser uma benção. Fica até o final, de verdade, que vai ser uma benção. Eu gostaria que você Truco. recebesse, aplaudindo ao Senhor, a vida da pastora Vera. Palma aí, Léo. Sua palma sai aqui também. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada, é uma honra ser convidada para estar aqui. Eu fiquei ansiosa, né? Apesar da última vez que fui convidada, eu falei, vou, depois mudou, mas eu falei, o que será que me aguarda, né? Mas vamos lá. Mas vai ser bênção, eu creio. E pra quem não conhece, quem é a Vera? A Vera. Vera é serva de Deus, filha de Deus, né? Sou mãe, esposa, avó, pastora, professora, diretora. Meu Deus, quanta coisa. É um pouquinho de cada coisa. Professor de estudo bíblico. Professor de estudo bíblico. É muita Legal. coisa. Sim. Pastora, a senhora nasceu em um lar cristão ou não? Não. Eu não nasci em um lar cristão. Minha família... Assim, a minha mãe era católica, então ela me criou. A minha infância sempre foi católica. Depois, a família do meu pai não era nem católicos, nem cristãos. Eles são de religiões afros, né? E a família da minha mãe era a família mais católica, né? Assim, foram os primeiros evangélicos, né? Ali da minha história. Mas eu não nasci em berço evangélico. Eu me converti... Eu tinha acho que 21 anos. Logo que eu me casei, eu comecei... Assim, eu tive uma pessoa que trabalhava comigo e ela falava de Jesus, mas assim, de forma muito vaga. Eu falei, por que ela não falou antes, né? Verdade. E depois, quando eu vim para Tietê, eu morava em Bauru, né? Vim para Tietê, daí conheci meu marido, me casei. Aí eu comecei a me interessar pelo evangelho. A minha irmã, a Sueli, foi a primeira a se converter na minha família, entre meus irmãos. E depois ela acabou levando o outro, ela foi levando e a gente... Aí eu falei que a minha conversão foi assim, algo... Eu falo assim que eu tive um pastor que eu falei que eu esqueci até o nome dele, gente, mas eu não esqueço dele. Mas ele, para que eu me convertesse, ele frequentou a minha casa durante 1 ano. E ele me levava a palavra, me ensinava a palavra, e o que me convenceu foi a palavra. Né? Foi através da palavra, ele me explicando, porque assim, eu sou muito curiosa e eu queria saber, né, o porquê de tudo aqui. Mas você não ia no templo, então? Ou ia? Eu ia de vez em quando nos cultos, mas assim, toda semana ele estava lá na minha casa, ensinando a palavra. Isso assim foi 1 ano, né? Então eu falo que hoje a gente vê muito pouco, né, as pessoas se desprender do tempo, né? Deixar o tempo para poder se dedicar ao outro, né? Eu falo que o tempo que eu tenho, né, que a gente trabalha, então a gente tem a nossa vida ali cotidiana, mas o tempo que me dá, eu sempre quero estar ajudando alguém, porque foi dessa forma que eu vim para Jesus, né?
É dessa forma que eu conheci Jesus. Então eu falo que isso é perder tempo. Na verdade, não é perder tempo, mas é você ganhar tempo e ganhar vidas para o Senhor, né? Isso é importante. E quando você conheceu a palavra, tem alguma experiência que você fala, nossa, depois disso foi... Depois disso, olha, você sabe que o batismo no Espírito Santo, para mim, foi assim uma coisa que me marcou. Porque, assim, às vezes a gente vê assim, alguns movimentos, tal, né? O que fazer para... às vezes a pessoa quer ensinar o outro como ser batizado no Espírito Santo. E isso é muito íntimo, é muito de você com Deus, intimidade com Deus, né? E eu me lembro que um dia eu estava num culto de quarta-feira, e geralmente quarta-feira não vai muita gente no culto, né? E tinha um pastor, né? Eu era membro da Assembleia de Deus, tinha um pastor que veio pregar, veio de outra cidade, veio, acho que eu não lembro a cidade que ele veio, mas ele veio, ele estava pregando, e ele se estendeu, e ele pregava numa mansidão. E ele ali, e como eu me apaixonei pela palavra, então assim, quando eu estou ouvindo alguém pregar a palavra, eu viajo, eu fico ali mergulhada na palavra. E eu sei que deu 9 horas e o pastor não parava de pregar. E o povo começou a ir embora. O povo começou a levantar e sair embora. E eu fiquei ali, eu estava ali, né, firme ali. E quando foi 10 para as 10, tinha pouca gente dentro da igreja. Eu fui batizado no Espírito Santo. Nossa. Eu e Deus só. Então essa experiência para mim foi assim marcante, porque, né, então até no ensinar eu tenho muito cuidado, né? Eu falo assim que eu não consigo fazer pregar sem ter um esboço, porque o meu medo de falar algo que não está na palavra é muito, eu tenho muito cuidado com isso. Temor, né? Eu tenho muito temor, zelo pela palavra, porque, né, nós vamos ter que prestar conta para o Senhor de tudo aquilo que a gente disser, né? Toda palavra que a gente disser, a gente vai prestar conta. E eu me preocupo muito com isso. Eu tenho muito medo de falar coisas que não está, né, na palavra, ou o meu querer, a minha vontade, né? Tem que ser a vontade de Deus, né? Não a minha vontade. Então, assim, a gente vai... Tem muitas experiências que a gente vai tendo durante a vida, né? É muita. Fala que vai chegando ali no Zenta, você tem história pra contar. Você tem história pra contar. E quando que você percebeu que tinha um chamado a mais? Olha, desde que eu me converti, já assim, logo de cara, não me lembro, o pastor já me colocou para dar aula na escola bíblica. Eu nem sabia direito a escola bíblica. Então eu aprendi na raça, tinha que correr, aprender e, né? Porque me colocou ali para ensinar. Então eu comecei, logo que eu já ingressei dando aula na escola bíblica. E assim, eu comecei o ministério quando eu era membro da Assembleia de Deus, mesmo de nova convertida, eu comecei um trabalho com crianças, não é? E aí assim, mudou o pastor, veio um outro pastor, e ele assim, ele dava... Ele gostava do trabalho com crianças, então ele dava oportunidades pra gente, ele dava apoio, né? O pastor Eleazar, hoje ele já dorme no Senhor, mas era um pastor muito amado. E aí a gente começou a fazer um trabalho, e o negócio começou a crescer tanto dentro da igreja ali, que não cabia mais. Ele alugou um salão, a gente alugou um salão no Povo Feliz, e ali, todo domingo, a gente lotava aquele salão só de criança. Então era assim, na faixa de 100 e poucas crianças que a gente recebia ali de manhã, e a gente começou aquele trabalho ali com criança, e até que chegou um dia, né, que o pastor falou, olha, não temos mais dinheiro para pagar o aluguel do salão, e a gente vai ter que parar, fechar. E eu lembro que eu chorei muito, muito. Eu falei, e agora? Onde que eu vou levar essas crianças? Como que eu vou falar para eles que não tem mais escola bíblica? Eu levei para minha casa. Eu morava no Povo Feliz, tanto eu já até contei na nossa confraternização da escola, eu contei essa experiência. Eu levei para minha casa, e minha casa era casa de CDHU, era pequenininha. Então, o que eu fazia? Todo domingo de manhã, eu desmontava as camas, colocava a criança nos quartos, na lavanderia, na cozinha, na frente a gente jogava um cobertor, porque não tinha cobertura ainda na casa, porque era casa nova ainda, né? E ali a gente tinha aula, todo domingo. Então hoje, né, o tempo passou, isso já faz muito tempo. Hoje eu vejo os moços já casados, as meninas, moças, né? A gente encontra por aí crianças que frequentaram a igreja,
ali o culto, né, o trabalho que a gente fazia com criança, e o pai era pastor que estava afastado, né? E o pai voltou para a igreja. Então a gente tem muitos testemunhos de tudo aquilo que vai acontecendo na vida, né? E hoje a gente olha para trás e vê o trabalho que a gente fez, né? Que não foi só eu, tinha uma equipe lá, tinha umas irmãs que era uma bênção, faziam um trabalho muito dedicado, muito, assim, quando se tem uma equipe boa, você vai longe. Não é porque a gente não trabalha sozinho. É verdade. A gente não faz nada, não. Como. A gente não faz nada sozinho. Então, da mesma forma que eu tinha uma equipe lá que era, né, que estava sempre ativa, sempre dedicava, assim, né, com muita dedicação, eu tenho hoje também ali no Colégio Moriá uma equipe maravilhosa que não mete esforço para trabalhar, para estar ali. Então, são coisas que vão acontecendo na nossa vida. Ô Vera, qual a principal mudança que teve na sua vida quando você conheceu Jesus? Principal mudança. Nossa, olha, o meu temperamento. Eu sou colérica. E olha, eu vou falar pra você. Eu não contava até 3 pra te dar um tapa. Então, assim, Jesus veio amansar. Olha, Jesus me moldou de uma tal forma. Quem me conheceu antes e me conhece hoje, fala assim, quem te viu, quem te vê. Porque, assim, eu tenho, né, hoje, claro, controlado pelo Espírito Santo, hoje a gente sabe, nós somos moldados, né? Hoje eu sei quem eu sou, né? O tempo foi passando, eu fui melhorando. Mas isso também me ajudou muito a conhecer os temperamentos, conhecer o meu temperamento. Porque eu sei até onde eu posso ir, e eu sei que a hora que eu tenho que sair de cena, não é? Então isso me ajuda muito, e me ajudou muito na minha vida profissional a conhecer os temperamentos. Porque você trabalha com todo tipo de gente, né? Você tem todo tipo de pessoas, tem alguns que você tem que empurrar, tem outros que você tem que parar, tem outros que, né? Então eu acho que conhecer o temperamento das pessoas nos ajuda muito. Sim. Nos ajuda muito. E isso em mim foi assim uma transformação que só Jesus podia só Jesus podia fazer. Então, por isso que eu ia falar. Olha como Jesus é. Você falou que não contar até 3 vai dar aula. Sabe alguém, aí Jesus falou, tá bom, você vai dar aula. Vai dar aula. Você tá no lugar onde dá mais vontade de dar. Onde mais tem gente. E olha, na minha vida, eu falo assim, na minha vida, eu tô falando na vida profissional mesmo, né? Hoje eu tô aposentada no trabalho público, mas eu continuo trabalhando, né, no particular. Mas eu falo assim que o Senhor, acho que é para moldar mesmo, né? O Senhor sempre me mandava as pessoas mais difíceis. Quando, né, os meus chefes lá, né, olha, esse aqui tá me dando problema, manda pra Vera. Eu falava, ô Senhor, me ajuda, Senhor. E olha, e eu falo que Deus me deu, eu falo que foi para me moldar mesmo, porque eu tive pessoas assim que as pessoas jogaram fora, vamos dizer assim, uma forma de meio... Abriram mão, né? Abriu mão daquela pessoa, e a pessoa veio para mim e eu consegui olhar o que ela tinha de bom. Então eu falo assim, o Senhor me fez lapidar diamantes assim na minha vida, que hoje eu olho e falo, olha que pessoas, né? Isso aí que foi com aluno, foi com funcionário, foi com pessoas, né, durante a minha vida toda, foram pessoas que foram passando pelas minhas mãos, né? E o Senhor foi me ensinando. E eu acho que o Senhor trabalhava mais comigo do que com eles. As pessoas olhavam, nossa, como ela é paciente, sempre por dentro. Nossa. Ai, ela é tão boazinha. Eu falava, nossa. Soubesse a vontade que a gente desganar você. Você não me conhece. Mas Eu não sou boazinha. é impressionante como a primeira coisa que Jesus faz é a mudança de caráter. De caráter, mesmo, né? né? De temperamento. Sim. Porque já não é mais nossa vontade, né? E aí a vontade só o Espírito Santo faz. Só. Ele forja, né? Ele nos forja. E a gente vai sendo transformados, né? Dia a dia, a gente vai sendo transformado, vai aprendendo com o Senhor, né? Aprendendo com as pessoas também. Sim. Porque na nossa vida, tudo tem um propósito, né? Nada é por acaso na nossa vida. Nada é por acaso, né? O Senhor nos coloca em algum lugar, o Senhor nos leva para algum lugar, não é por acaso, Ele tem propósito. E a gente precisa estar aberto a ouvir e entender o que é que o Senhor quer de nós, né? Porque às vezes as pessoas ficam patinando ali, ficam ali sofrendo, né?
eu falo assim, quanto mais tempo você resiste, mais você sofre, Sim, É né? pior, né? É é pior. verdade. Eu tava conversando com meu pai sobre posicionamento, que também Sim. envolve isso, porque às vezes Deus tá falando algo, você resiste, não se posiciona, não se posiciona, não se posiciona. E meu pai, ele citava, que eu achei muito interessante, ele falou assim, ó, por exemplo, a mulher tola e a sábia. Sim. Às vezes a mulher sábia, a mulher tola é uma sábia que se posiciona do jeito errado. Na verdade é a mesma mulher. É a mesma mulher. A gente acha que é duas, mas é uma só. É É uma uma só. Mas a tola se posiciona Sim. certo, ela se torna sábia. E meu pai falou assim também, igual um filho. Quando o filho tá dentro da casa do pai, é aquele filho amado, aquele filho que tem tudo. Sim, sim. Mas quando um filho tá posicionado fora da casa do pai, é o filho pródigo. É o filho pródigo. O posicionamento ele muda 100%. Muda totalmente, né? A nossa. A forma como a gente. Onde nós estamos, né? Onde o Senhor nos coloca, não é? E a gente precisa entender o que é que Deus Sim. tem. Eu vejo também da forma que a senhora se posicionou quando o pastor veio com a notícia. A gente vai precisar sair do barracão. Isso. Porque às vezes se fosse um posicionamento errado, ia chorar, ia espernear e falar, não quer o crescimento, não quer tal, mas falou, não, amém, é meu propósito, eu tô determinada, vem pra minha casa. Fui pra minha casa. E ali fiquei tempo, né? Não Aquilo lembro lá, quanto tempo. aquilo lá querendo ou não, já foi um treinamento. Vamos colocar Já foi um treinamento treinamento. pra 120 crianças. Foi um treinamento. É, Foi um loucura, treinamento. Deus faz coisa certa mesmo. E assim, muitas pessoas, né, se levantaram para ajudar, muitas pessoas ajudavam, né, empresários da cidade nos ajudavam. E ali, né, eu lembro que o seu José Rosa da Tieteense, ele cedia um ônibus para a gente pegar a criança no São Pedro, na Bela Vista. E às vezes ele até dava dinheiro para a gente comprar lanche para as Olha crianças. que da hora. Né? Então eu falo assim, são histórias que eu falo assim, são os legados que as pessoas vão deixando, né? Então eu falo muitos deles, né? Então, assim, nesse pouco de conversa, a gente já entende que o que Deus tem com a senhora é sobre criança. É criança. O Senhor tem. E olha, logo que eu me converti, eu tive um sonho. Acho que eu contei isso aquele dia lá. Eu tive um sonho que eu entrava num lugar e parecia ao mesmo tempo, eu achava que era um hospital, né? Eu contei isso na nossa reunião. E só que depois eu entendi que era uma escola, né? E nesse sonho eu tinha as minhas filhas junto comigo e a Mariana, disse que a Mariana cantava, a Juliana cuidava e trazia para mim e eu orava. E isso aí foi... Passaram-se muitos anos. Gente, faz 40 anos que eu sonho com a escola, né? E só que eu tinha medo, né? Eu falava, será? Eu tinha medo de começar um negócio Mas assim, eu falei que aconteceu algo na minha vida assim, tão rápido, porque Deus tem pressa. E Deus falou comigo. Ele falou assim, que ele tem pressa, né? Ele disse assim para mim que ele vai abreviar os meus dias e que ele tem pressa. E eu entendi o que o Senhor falou comigo. Tanto que eu pedi uma aposentadoria no dia 2 de janeiro, dia 2 de fevereiro eu tô aposentada. Nossa, foi rápido. Foi. Nunca foi tão rápido. Foi tão rápido. O INSS não entendeu nada. Não, nunca foi tão rápido. Falei, foi Deus. Lógico. Tem gente aí que faz não sei quantos anos esperando a aposentadoria. Ô, dona Vera, então vamos lá. Então tudo isso foi movido àquilo que o senhor já falou com a senhora, em sonho Isso. não sei se através de outras pessoas. Isso está se realizando agora. Está se realizando agora. Talvez, né, por medo, eu ficava sempre protelando. E o Senhor falou para mim, eu tenho pressa. Né? Meu Então, Deus. então eu falei, então não dá tempo de perder. Eu falei, não posso perder tempo mais, Lógico, não posso perder tempo. E aí a gente começou, né? Já vai fazer 2 anos que nós estamos ali no Colégio Moriá, vai fazer agora em outubro. Faz 2 anos. Ainda estamos engatinhando, ainda estamos, né, ali fazendo, mas a gente já vê ali o que Deus tem. É coisa linda ali. Assim, as coisas que acontecem dali dentro, né, o mover de Deus, né, o trabalhar de Deus, assim, é tão... Eu falo, é só quem vive isso que vai entender, né? Porque às vezes as pessoas olham pra gente e falam, é sonhadora, sonha demais.
né, fala, às vezes, não entende, né? É Deus que Mas é falou. Deus, é Deus que falou. Não tem conversa. Né? E hoje eu vejo o colégio, ele nasceu no momento que Deus queria que nascesse, porque eu falo assim, olha, eu fiquei na educação, eu me formei em 1990. São 34 anos de educação, né? Eu comecei ali como professor eventual, depois eu fui trabalhar na creche, como pajem, que hoje é o agente, né? São os ADEs hoje. E eu comecei no berçário, fiquei no berçário um tempo, fiquei 2 anos no berçário, depois fui para o maternal 1, maternal 2, e o grupo 4, que é o pré hoje, né? Eu confundo um pouco, porque a minha diferente, né? é diferente do município, então eu falei, Deus já estava me preparando para aquilo que ele queria que eu fizesse, né? Então, assim, ainda quando os pais chegam para vir perguntar, conhecer a escola, eu falo, gente, aqui não é uma escola ligada a religião nenhuma. Aqui nós pautamos por princípios bíblicos, né? Eu falei, então aqui, né, tem evangélico, tem católico, tem quem quiser, né? Quem quiser estar ali. O que nós estamos buscando hoje são princípios, né? A gente sabe que a educação, principalmente a educação no Brasil, ela passou por a história da educação, ela passou por muitos processos, por muitas metodologias, e a gente sabe que nenhuma metodologia ela é vazia. Ela tem, todas elas levam para um caminho. Sim. E a metodologia Crescer, nós temos ali, né, a metodologia, nós aprendemos ali com a nossa que é a idealizadora, que é a que criou o Sistema Crescer, também ela é da Igreja Batista, é uma serva de Deus, e ela nos mostrou, através de tudo o ensinamento que ela teve, que o ser humano ele é feito de corpo, alma e espírito, não é? E o que é a metodologia? A metodologia, ela induz o espírito a uma verdade. A nossa verdade é a palavra, não é? Então, assim, o ensino em si, ele só acontece se você atingir o coração da criança. Olha. E a gente sabe que a criança, ela é um ser que precisa ser respeitado, que precisa. E eu sempre digo para as professoras que para o mestre, a palavra diz que para o mestre o julgamento é com maior rigor. Né? Então, aquele que ensina, se ele não ensinar certo, o Senhor vai cobrar dele. Deus, ele é soberano, ele é dono da vida, ele que nos criou, ele que criou o mundo, né? Pode que a pessoa crer ou não, Deus, ele é soberano. E ele nos criou, ele nos fez. E a nossa alma, o nosso coração está ligado à nossa alma, é ali que está, né, o nosso intelecto, é ali que está nossas vontades, nosso querer. Então, se a gente não cuida desse coração, né, nós vamos ter problema lá na frente. Tá? E hoje, no Brasil, talvez agora as pessoas estejam olhando mais para a educação infantil, mas a educação infantil é a base. Se você não fizer é uma casa. Base forte, é né? uma casa. Se você não tiver uma base forte, uma base bem estabelecida, lá na frente, lá na frente problema. a casa vai dar trinca, vai cair, vai fazer alguma coisa, vai acontecer. Não é? Então, qual é o que nós fazemos hoje? Levar, né, através de um ensino formal, mostrando para eles os princípios bíblicos. E a gente vê isso assim de uma forma tão natural, tão simples, tão tranquilo, que não é aquele estresse que a criança muitas vezes vai para a escola e volta estressada, porque são ensinamentos. No Brasil houve já muita mudança na metodologia, foram métodos que foram trazidos para o Brasil, porém não tinha a cara do Brasil. E aí pega lá um pouco da Argentina, um pouco, né, que ali o método da Emília Ferreira, traz um pouco daqui, um pouco dali, e a gente nunca teve uma metodologia nossa, que falasse a nossa língua. E aí hoje a gente vê, e a gente sabe que por trás das metodologias existe uma visão, existe um caminho para a qual eles, uma ideologia para a qual eles
tem um objetivo ali. Sim, com certeza. Toda metodologia tem objetivo, não é por acaso. E nós, né, nessa metodologia Crescer, a gente traz ali a doutora Nancy Stayanov, a criadora da metodologia. Ela sofreu muito dentro da escola, porque ela é dislexa, ela tem dislexia, e a dislexia dela é severa. Tanto que ela passou tempo dentro da escola, e a gente ouve ela contar o testemunho dela, é muito forte, porque ela diz isso com todas as letras, toda criança aprende, se você só precisa atingir o coração dela. Né? E ela explica toda, eu não vou entrar nesse mérito aí, porque ela explica com propriedade, porque foi ela que criou, mas ela ficou ali dentro da escola, ali, vamos dizer assim, ali jogada, porque o que acontece? No meio de uma sala com 25, 30 alunos, quem vai, quem não vai ficando para trás, né? Ou então, às vezes, passa sem saber mesmo, porque a gente não pode ficar retendo o aluno, não pode ficar, né? Porque um aluno, quando a gente repete um aluno, esse aluno, o ano que ele vai, né, o próximo ano, por exemplo, ele foi retido agora, o próximo ano ele não recebe verba, então tem toda uma burocracia por trás aí, então não quer, a gente não pode ficar retendo esse aluno, né? E mesmo assim, não adianta você reter um aluno e continuar com a mesma metodologia. Se ele não aprendeu, ele não vai aprender, né? Então, e ela mostra pra gente ali dentro da metodologia dela que ela sofreu muito, né? Porque quando ela falou que ela saiu do infantil e foi pro primeiro ano, voltaram ela pro infantil porque ela não sabia nada. E essa mulher, ela cresceu, né? Estudou, e ela fez doutorado, fez mestrado, doutorado nos Estados Unidos e volta pro Brasil e implanta a metodologia Crescer. Então, assim, tem toda uma história que a gente não dá pra gente ficar falando tudo aqui que acontece, mas tem todo um trabalhar por trás, que eu falei, quisera eu que todas as crianças estivessem ali, que a gente pudesse trabalhar ali, né, trabalhar essa criança. Sim. Eu falo assim que a gente precisa olhar para a educação infantil com um olhar mais criterioso. Né? Na Itália, quem dá aula na educação infantil são os mestres e doutores. Né? Diferente, então, né? Então, assim, a gente precisa olhar para a educação, ali para as nossas crianças, né? Educação é coisa séria. Muito sério. É muito sério. Né? Então a gente vê muita criança frustrada, muita criança perdida aí pro caminho, que cresce rapidinho, né? Logo já estão adultos, e eles não conseguem muitas vezes, né, se dar bem lá na vida, porque alguma coisa no caminho ali ficou para trás, não deu certo. Então, assim, o cuidado de trabalhar, né, o físico, o emocional e o espiritual. Nós somos seres espirituais. Então não adianta a gente dizer que nada a ver. Separar uma coisa da outra. Não, nós somos seres espirituais. Então a gente precisa cuidar do nosso espírito também. E o Moriá hoje, ele segue esse ensino. Esse ensino. Tá totalmente ligado com ela, assim. Tá, ligado com ela. Tem uma metodologia de ensino, um sistema de ensino ao qual a gente faz parte, né? E um sistema de ensino, assim, bem organizado, porque ali todos os dias a professora termina a aula dela, ela vai pro computador e ela vai digitar ali como aquela criança estava hoje. E ali tem inúmeros itens ali que ela tem que analisar. Então, assim, o sistema, ele tá observando aquela criança, né? Aquela criança fez uma atividade hoje, ela não deu conta daquela atividade, e ela vai em tudo, ali trabalha todas as áreas. Ali dentro daquele sistema tem todas as áreas da criança. No final de um tempo, geralmente depois de 6 meses, a gente tem o RG neural da criança. Então a gente vai saber se essa criança é uma criança mediano 1, mediano 2, se ela é uma intelectual ou se ela é uma criança inteligente. Só que essa avaliação, esse método de avaliação, às vezes as pessoas não entendem quando a gente diz assim, não, são poucos os inteligentes e poucos os intelectuais. A maioria é mediano 1 e mediano 2.
Então, assim, a gente às vezes vai explicar para a mãe fala, puxa vida, mas eu achei que meu filho é inteligente. Não, mas ele é inteligente, né? Não é isso, ele é inteligente. Só que a criança inteligente para a metodologia crescer é aquela criança que senta lá no fundão, pega tudo, não faz nada. Eu sei. Chega no dia da prova, tira 10. Esse é o inteligente, né? E o intelectual é aquele que senta na primeira carteira, faz tudo, não admite errar e não quer nem que o outro copie dele, né? Mas só que 50% de toda a sala de aula é mediano. Mediano 1 e mediano 2. E o que se dá melhor na vida é o mediano. Porque ele vai na dele, né? Agora, aquele que... Eu falo que o inteligente, aquele que fica lá atrás bagunçando, ele perturba a sala. Porque ele aprende rápido, o outro não aprende tão rápido como ele. Mas ele bagunça a sala, ele perturba a sala. E ele vai, faz a prova e tira 10. Né? Então, assim, às vezes eu falo assim, a gente precisa explicar para as mães, né? Para as mães entenderem. Calma, não, seu filho é inteligente, sim, fica tranquilo. Hoje o Moriá atende criança de que idade? Hoje, de 4 meses a 5 anos. 4 meses a 5 anos. Isso. Aí a gente, né, pretende, a gente sonha ainda de logo, muito breve, entrar com o fundamental, já que Deus tem pressa, né, entrar com o fundamental. Mas esse é todo um processo, né? A senhora respondeu alguma das perguntas também já. Uma das perguntas é como foi seu chamado na área infantil. Sim. E que é um dos seus chamados, né? Quem que perguntou isso? Tatinha. Hermano Neto. Conheço a menina. O João, ele perguntou assim, ó. Como e quando começou o projeto na sua cabeça? E encaixando junto, a Raquel perguntou. Como que você chegou na metodologia? Como eu cheguei na metodologia? Na verdade, foi a Gabi, do GCE, que me convidou. Falou, Dona Vera, né, falou, né, convidou, tem um projeto tal assim, vamos para Campinas pra gente conhecer. Vamos, né? Daí foi GCE, foi a Gabi, foi eu, foi a Esther, foi a Ju. Acho que na primeira vez foram só nós. Na segunda vez, daí foi Luciana também, né, do pastor Adriano. E quando a gente chegou lá, a gente ficou assim, passada. É um evento? Não, é uma escola. Tem 1000 alunos na escola da doutora Onde é? Em Campinas? Campinas, a escola Ágape. E a gente entrou na escola, a gente foi visitar a escola, né? Ela tem uma área que ela dá uma palestra pra gente e tal. E a gente foi conhecer a escola. E a gente andava pela escola, a gente não escutava barulho, a gente não escutava nada daquela balbúrdia que a gente está acostumado. A gente fala, mas como assim? É do infantil até o ensino médio. Será que tem gente aí? Será que tem gente aí? E todo mundo trabalhando, todo mundo ali tem são salas ambiente, né? Tem a sala de história, a sala de geografia, a sala de português e tal, que é para o ensino médio. E a gente passou pelo infantil, todo mundo tranquilo. Passou pelo fundamental, todo mundo tranquilo. Pelo ensino médio, todo mundo tranquilo. E depois a gente foi conhecer, né? Ela deu a palestra pra gente. A dislexia dela é assim, ela fala assim, gente, quando eu estiver palestrando, não me pergunta nada. Porque se você perguntar, eu perco o fio do raciocínio. Eu já não consigo mais. Então, olha pra você ver o que Deus faz na vida de uma pessoa, né? Sim. Então, assim, e a gente voltou de lá, né, quando a gente conheceu a metodologia que ela apresentou pra gente, a gente voltou de lá impactada. Eu falei, meu Deus, era isso que eu sonhava, eu não sabia. Já estava aí? Já estava pronto lá, né? E eles dão todo o suporte pra gente, tanto no sistema de ensino, material didático, tudo. Eles dão todo o suporte pra gente. E aí a gente começou, né? Aí foi só alegria. E respondendo a do João, que o projeto ele começou no sonho lá atrás. Lá atrás. Na verdade, assim, esse sonho, né? Faz muito tempo que eu alimento esse sonho. Começou bem lá atrás, né? E, assim, o tempo foi passando. Eu falo assim, que o Senhor foi me preparando para esse momento. Né? Depois que eu saí da sala de aula, eu fui ser coordenadora de educação infantil. Depois eu passei no concurso de diretor, fui para diretor de educação infantil, de ensino fundamental 2, só não fui diretora de ensino médio. Mas o senhor me preparou ali, né? Foi me preparando
para que eu pudesse trabalhar com a minha. E você falou no começo que o sonho mesmo era suas filhas estavam junto. Isso. E tá sendo desse E no jeito. primeiro momento, a Juliane falava, não quero, não vou, não quero. Não é isso que eu quero pra minha vida, não é isso que eu quero pra minha vida. Até que ela entendeu. Não ia ter como fugir. Que não teve nem por onde fugir, né? E a Mariana, fala que a Mariana é a nossa intercessora. Né? A Mariana, Deus, olha, só pra vocês verem como que Deus cuida. Deus deu sonho pra Mariana, mostrou o logo da escola. O logo? O logo e as cores da escola. O nome também? Eu ia perguntar como que surgiu o nome. O nome também. Tudo tem significado. Tudo tem significado. Né? E ainda quando ela falou, mãe, Deus me mostrou as cores da escola. E daí a gente foi mostrando, olha, é esse, né? Ela falava, não é esse verde. Ela falava, é esse daqui, porque tem quantos tons, né? Tem um monte de tons. É esse aqui. Ela falou, não, mãe, é assim, assim. Ela foi falando. E a gente, daí uma menina que trabalhava comigo, a Margarida, ela desenhou. E eu falava pra Mariana, é isso? É assim? Ela falava, não, é assim, é assado. Não, aí a letra dela falou assim, eu falei pra ela, olha, a letra, a gente escreveu a letra em preto. Ela falou, não, mãe, a letra é em marrom. E aí foram muitas coisas que foram acontecendo. Então Deus mostrou desse jeito. Deus mostrou desse jeito. E daí, né, o significado ali, o marrom é a obra redentora de Cristo, né? O verde, ele é crescimento, é misericórdia, é alimento, né? E o areia é prosperidade, provisão, né? Nossa. Então tem tudo a ver. Tudo tem tudo a ver. E o significado de Moriá? Moriá é o lugar onde Deus está, né? O lugar, olha, é um monte, a história, né, de Gênesis ali, 22, história de Abraão com Isaac, né? Mas é o lugar aonde Deus está. Nossa. Então, assim, tem todo um significado. No início eu achava que, por ter... como que é o nome dela, da moça que fundou? Nancy. Isso, eu achava Nancy. que todos os colégios que pegavam a metodologia dela chamavam Moriá. Não. A escola dela chama Ágape. Não. Ela traz a metodologia. Tanto que quando ela criou a metodologia, o senhor disse assim para ela, eu não quero que você venda material de ensino. Eu quero que você implante escolas por princípio. Então, assim, ela hoje já tem a metodologia Crescer, já está em vários estados do Brasil, já está lá no Nordeste. Nossa, né? que legal. Então já tem em vários lugares, né? E ela vai dando suporte pra gente, né? Vai dando Então o sonho que Deus deu pra ela impactou no seu impactou sonho. no meu sonho, juntou com meus sonhos de vários, né? Vários. No final do ano nós tivemos um encontro de gestores, um auditório lotado de gestores de vários lugares do Brasil. Que bênção. E cada um com seu testemunho. E é uma realização para a senhora e uma resposta para a sociedade. Uma resposta para a sociedade, né? Porque hoje, eu falo assim que hoje a educação precisa ser revista, né? Hoje a educação, eu falei, não quero entrar muito em detalhes porque, né? Não é. A senhora deve ter visto muita coisa na escola pública, né? Sim, a gente vê muita coisa, né? E eu sofria muito com isso, com o que eu via, porque eu queria fazer acontecer. Eu falo assim que eu não entro em time para perder. E eu entrava e eu queria fazer acontecer. Então eu sofria muito porque eu queria, né, fazer a coisa acontecer. E Deus sempre esteve comigo, porque assim, as escolas por onde eu passei, o IDEB da escola subiu, eu via Deus agindo através de tudo aquilo que fazia, as pessoas que trabalhavam comigo, o Senhor me mandava, aquelas que não eram para estar, o Senhor tirava, e aquelas que eram para estar sempre estavam do meu lado. Conheci muita gente boa, muita gente, né, que tem vontade também, que olha para a educação com um olhar especial, né? Então, mas E o seu time do Moriá? Hoje é a Gabi. Hoje é a Gabi, a Esther, a Juliana e a Luciana. E a Heloíse vai lá dar Agora a Luiz vai lá dar uma força. O Luiz Gustavo, se eu não falar o nome dele, ele vai ficar bravo. Mas ele também vai lá dar uma força. Deus preparou as pessoas certas. As pessoas certas. Muito bom. Que da hora. E a senhora falou de um passo, né? A senhora precisou dar o passo para realmente abrir a escola. Sim. E como foi? Porque faz quanto tempo que a senhora se aposentou?
Eu aposentei foi em janeiro, Desse ano. fevereiro desse ano. A escola já estava funcionando. Já Isso, estava é isso que eu ia funcionando. falar, já faz 2 anos a escola. E como foi pra dar esse passo de abrir uma escola É. e a senhora trabalhando? Foi quando Deus falou pra mim, eu tenho pressa. Então vamos lá, como que Deus falou isso pra senhora? Sonho? Esse sonho. Falou no sonho? Mariana teve um sonho. E ela falou assim E a pra... Mariana, A Mariana falou, mãe, o senhor mandou dizer pra senhora que ele vai abreviar os seus dias. Ele tem pressa. Falei, então tá, então vamos. Aí já abriu, tipo, Abri ali onde eu morava, na casa que eu morava, né? E conversei, tudo deu, foi caminhando, conversei com a proprietária, ela falou, não, pode fazer o que a senhora quiser. E foi. e foi dando Foi. certo. Foi. Não tão fácil, sabe? Você sabe que nem poderia ser, né? nem poderia ser, né? Mas ainda está acontecendo, né? Mas a gente já vê que Deus tem propósitos, né? Dá pra ver. Na vida de cada criança que ali chega. Tanto que o Senhor vai enviando de acordo com a vontade dele. Então, E quais são os planos pro Moriá daqui pra frente? olha, os planos para Moriá, porque eu sou assim, eu tô fazendo, mas eu já tô pensando lá na frente, sabe? É o Fundamental 1 que eu quero abrir o primeiro ano, do primeiro ao quinto ano, né? E aí, sucessivamente, né? A Sempre gente aumentar. Sempre aumentar. Envolve a pergunta da Raquel. A Raquel falou assim: pretende expandir o colégio para chegar até o ensino médio, tem orado por isso. Terá ensino fundamental no Colegial Moriá também? Podemos nos alegrar com essa A possibilidade? Raquel não quer tirar a Gabi de lá. Eu falo assim, continue orando. É isso aí. Continue orando. Eu também né? tô, que eu não quero que meu filho... Nada é fácil, né? Não é. Nada é simples, não. A gente sempre. As coisas não são fáceis assim. As coisas são. Eu falo que nada na minha vida foi fácil. Tudo para mim foi assim, com muita luta, com muito sacrifício, com muita. Assim, é porque eu sou possuidor de roer. Eu não desisto fácil. Mas, assim, Deus tem, né? Deus tem planos. E, assim, quando Deus nos chama, né? Ele sabe para quem ele chama. Ele fala, quando Deus chamou Paulo, o apóstolo Paulo, ele sabia quem ele estava chamando, né? Ele já sabe, Já sabe sabe. o futuro. Já sabe o futuro. Ele já sabe o futuro. Ele sabe o futuro, né? E assim a gente vai, né? A gente vai caminhando e vai vendo o que é que Deus tem para nós, né? Aquilo que Ele está preparando para nós. É só ficar esperando ali à disposição dele. Vai dar tudo certo, se ele tem pressa. A senhora poderia. A senhora já falou também isso que envolve a pergunta, que é explicar mais sobre a metodologia incrível. Tietê precisa conhecer o presente que Deus deu à cidade. E também contar um pouco do que acontece no dia a dia do Moriá. Olha, Isso é toda legal. manhã eles chegam, né? Eles começam o dia com uma devocional. Mas o material de ensino ele já vem com esse versículo ali, com a devocional, não é? Então eles trabalham ali o devocional, eles já sabem, tanto que a Bíblia faz parte do material deles, né? Eles têm o devocional. Depois eles são divididos ali dentro das atividades, porque a metodologia não é aquela metodologia estanque, não é aquela sala de aula que eles entram e ficam ali sentados naquela sala de aula, não. A gente tem ali, são vários, né? Tem a biblioteca, tem a brinquedoteca, tem o parque, tem a metodologia. Todos os dias eles fazem o material, que é o módulo. Todos os dias eles vão elas preparam essas crianças durante as brincadeiras, né? E depois eles têm ali o módulo. Todo dia tem um módulo. E o módulo ele só é inserido a partir de 2 anos. Então, a partir de 2 anos ele tem ali 2 anos, 3 anos. A partir do 4 e 5 anos eles já têm lição de casa. Então essa lição de casa não é nem para, vamos dizer assim, obrigação de saber fazer, mas é o compromisso, a responsabilidade de fazer. Então a gente sempre pede para os pais, deixa ele fazer do jeito dele, deixa a criança fazer do jeito dela. Mas ele fez errado, não tem problema, porque isso também faz parte da avaliação, né? Então a gente pega o material da criança que está lá, né, que chegou desde o ano passado,
como ele começou e onde ele chegou, né, pelo material, pelas atividades que ele faz, a gente vê o quanto que ele já evoluiu, o quanto que ele cresceu, né? Então, a metodologia, e ali assim, as meninas são muito boas naquilo que elas fazem. Gabriela é muito boa, A Esther. Gabi esteve aqui com a gente. Né? Eu assisti o podcast. A Gabi, a Esther, a Juliane, né? A Luciana. Eu falo assim, olha, tá minhas pernas, meus braços. Porque elas são firmes ali, né? O tempo que eu fiquei trabalhando fora e elas que tocavam ali, né? Eu ficava pelo celular comandando ali e elas lá, elas deram conta do recado e continuam dando, né? Então, assim, aos poucos tem chegado as crianças, tem chegado, né, ali Aumentou, os alunos, né? tá aumentando, aumentou tá bastante. aumentando. E nós estamos felizes, né? Porque eu falo, quanto mais crianças a gente poder atingir, né? Porque eu falo sempre para elas, gente, o financeiro, a gente precisa dele. A Sim. gente precisa porque ninguém vive sem, né? Nós temos compromissos para pagar. Mas eu falo para elas assim, ali, o meu intuito ali não é ganhar dinheiro. É conseguir trazer quanto mais crianças para uma metodologia séria, que não que os outros não sejam, né? Mas que a gente possa trabalhar aquela criança no todo, né? Trabalhar ela corpo, alma e espírito, né? Que ela possa... E a gente vê isso assim, na brincadeira, né? Esses dias a gente eles estavam brincando, eu não me lembro o versículo ali que a Gabi trabalhou na devocional, que falava de sabedoria, né? Que tinha que ter sabedoria, tal, não lembro o versículo. E eles foram pro parque. E daí o Benjamin começou a brigar porque ele queria o bar, tava ficando de pé, não me lembro direito o que aconteceu. E aí um acho que foi o Murilo, que falou para ele: você não está sendo sábio. Olha. Então, assim, eles levam para a vida, né? Sim. Aquilo que eles aprendem, eles levam para a vida. Então, essa é a metodologia. A gente pensa assim, né? Como no meu tempo de escola era impossível a gente ter uma escola de jeito. Nem passava na cabeça. E como é diferente, assim, porque meu filho tá lá, então a gente vê a diferença da criança até no jeito de agir em casa, Sim. no jeito de se portar, muda. Muda. É impressionante. E como é um privilégio poder colocar uma Bíblia na mochila do seu filho. Nossa, isso é... Não é? Sim. Porque a gente sabe que ele já tá crescendo num princípio, que é o princípio que a gente acredita. Que é o que a gente acredita, né? Então assim, eu vou falar pro pessoal aí, tá? Isso Lógico. é meu. Pessoal que quer que o filho siga esse caminho. Porque na minha concepção, isso é muito importante. Isso molda o caráter. Os dias não são fáceis. Não. O mundo, aparentemente, lá fora, cada vez pior, certo? É só você ligar a TV que você vê. Então, se você quer um filho com caráter formado conforme a palavra do Senhor, conforme a Bíblia, e nem a religião, a gente tá falando para todo mundo, católico, seja o que for, eu acho que vale a pena conhecer o colégio. Porque, assim, eu vi na minha casa a diferença. Eu vi na minha casa. Eu tenho 2 filhos lá. Né? Meu filho tem 1 ano, o Felipe tem 1 ano e 7 meses. É novíssimo. Mas a gente percebe algumas coisas. E o Enzo, então, nem se fala, que é o de 4 anos. É totalmente... Ele mudou. Então, se você quiser conhecer, você, de repente, que é de uma igreja e assembleia, batista, seja de onde for, vale a pena conhecer. Chamar lá as meninas e perguntar como que funciona, como é, e conhecer a escola. Acho que vai ser legal, vai ser interessante. Sim, é importante, né? Totalmente. É um privilégio, cara. Seu filho tá aprendendo além do que precisa, que é a matemática, o português aí da vida, sim. Né, as matérias tradicionais, mas além disso, preparando o espírito, Sim, a alma, e isso não é qualquer colégio que tem. E ó, só complementando algo que você falou aí, a questão ali dentro do material de ensino, a gente segue a base nacional, né, a BNCC, tudo aquilo que ele aprende lá na escola Convencional, vamos falar assim. convencional, né, ele aprende ali. Nós seguimos a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, nós seguimos a BNCC da mesma forma. Né? Então, meu filho não vai ficar com alguma defasagem em relação... Não tem defasagem nenhuma. Muito pelo contrário. Vai ter um acréscimo naquilo que ele aprende. Sim. Né? É a mais. É a mais. Como tem sido a experiência do colégio pra senhora? Para mim,
Tem hora que parece que eu tô sonhando. É mesmo? Eu levanto todo dia de manhã e agradeço a Deus, né? Eu falo, obrigado, Senhor. Tem hora que eu falo assim, mas parece que que é um sonho ainda, que eu não tô vivendo. Mas já começou o sonho, né? Já, o sonho já tá. A senhora, você não sabe o final ainda. Só não sei o final. Mas eu sei que o final é bom. O final é bom. Às vezes, na maioria das vezes é melhor do que a gente imagina. Eu lembro que esses dias o Telzinho vai lá, né? O Theo é meu sobrinho. Aí daí ele chegou com papel, a Larissa até tirou foto do papel e falou: ele não quis comer, ele só tomou suco. E tipo, repetiu várias vezes. Nossa, o menino só toma suco na escola, cara. Suco, bebe suco pra arrebentar. Falei, que da hora, cara. E tipo, até isso, acompanhamento pro pai entender, ó. Seu filho fez isso. Todos os dias elas preenchem a agenda, então o pai sabe se comeu, se não comeu, né? Como que eles estavam. Então E assim, é engraçado, né? Você falando do Theo, não sei se eu posso falar, né? O pai tá aqui. Eles gostam de brincar, e essa idade eles têm muito de tomar o brinquedo do outro, né? Aquela sentimento de posse, né? E aí então a gente fala o tempo todo: você é um menino bom, você é um menino bom. Então a hora que vai bater ou morder, não, é carinho. Então o Theo, ele abraça, né? Abraçar, Theo, abraçar. E aí a Larissa contando que disse que ele tava mexendo na flor, né? Da avó. E aí ela falou, não, daí ele abraçou o vaso. Nossa, que da hora. Então a gente trabalha isso, Legal, né? legal. Com eles. Muito bom. Pastora, e tipo assim, você falou também sobre aula de escola bíblica. A senhora canta? Eu canto. Canta também. Faz de tudo um pouco. Um pouquinho de tudo. Tá certo. E pastora, alguma experiência que você fala, nossa, isso foi sobrenatural na minha vida? Porque primeiro que você já contou de 2 sonhos que a Mariana teve. Só pra falar, nós vamos chamar a Mariana aqui. Só de hoje, 2 sonhos. Esse fluir do dom espiritual é de família. É de família. A Mariana, né? Eu falo, cada um ali dos meus 4 tem um chamado diferente, né? Mas você sabe que a minha dedicação em estudar a palavra foi por causa do dom da Mariana. Como Né? foi? Porque assim, ela é muito sensível né? Ela vai falar do dom dela, ela fica brava comigo. Mas assim, ela é muito sensível à voz do Espírito, sabe? Então assim, o Senhor ali, quando ele tem algo para nos revelar, a Mariana é o canal. Então assim, desde pequenininha, ela tinha assim uns 2 anos, 2, 3 anos, e às vezes eu estava ali com algum problema, ela falava, o quê, mãe? Parecia que ela estava lendo meu pensamento. Eu levava um susto. O quê? Né? E daí ela tem visão aberta, né? Então ela começou a falar daquilo que ela... No primeiro momento, ela tinha muito medo. Ela tinha muito medo, né? E ela falava que ela não queria, né? E depois, quando eu fui entender, eu fui buscar na palavra, fui estudar a palavra, porque eu queria poder ajudar ela. Poder ajudar ela. E aí eu fui estudando a palavra, né? E ela foi crescendo, foi desenvolvendo. Hoje ela já é uma mulher madura, né? Adulta. Mas tem coisas que, assim, se a gente contar, a turma fala assim, são louco. Não, mas conta uma. Só pode contar, né? Que a gente é louco, porque é bom. Porque gera uma curiosidade. São é louco. Então, assim, a gente trabalha muito com libertação, né? Então assim, Deus, né? Olha, fulano pede oração, se Deus falar, vai lá orar, a gente vai. Só que assim, a gente ouve muita voz de Deus. Então, se Deus mandar... Eu falei que antes eu era mais afoita. Eu ia... Hoje não, hoje eu falo, não. Tem lugar que o Senhor manda aí, tem lugar que não é pra ir. Né? Tem lugar que é só pra orar. E quando a gente vai, olha, a gente foi... Ela teve um sonho numa semana, uns dias antes. Ela sonhou que ela estava num lugar e tinha uma bruxa, né, em cima de uma árvore. E ela falou, ai mãe, eu tive um sonho estranho, um sonho horrível e tal, né? E aí uma pessoa, né, como não vou falar nomes, não vou envolver as pessoas, a pessoa pediu pra gente fazer uma oração num sítio, numa chácara. Num sítio. E aí a gente foi.
orar naquele sítio. E aí, a hora que a gente estava lá, conversando, até a gente fez uma campanha ali de oração, fomos vários dias ali orando pela família, né? Houve libertação e tal ali. E a Mariana, eu vi que ela parou do meu lado e ela falou assim para mim: a bruxa do meu sonho está aqui. Jesus, já é pior. Aí eu falei, o que, Mariana? E ela começou a desafiar a Mariana. Ela falou para ela: quero ver se você vem me pegar. Eu tô aqui embaixo. E pra gente descer até tinha um lago e tinha uma árvore lá no canto, nesse lago. E lá, ela estava lá naquela árvore, ali naquele lugar. Era um demônio, né, gente? Sim, sim. Não posso entrar em muitas questões polêmicas aqui. E ela falou: mãe, nós vamos lá. Falei, então vamos. Só que para atravessar ali tinha um monte de gado. Ela morre de medo de vaca. Não tem medo de vaca não vaca. Demônio, tudo bem, não é vaca não. E daí ela falou, eu falei, então vamos, né? E aí a gente atravessou ali, ela morrendo de medo, atravessou e a gente fez aquela oração lá embaixo e ela expulsou, desapareceu ali, né? Eu tô resumindo aqui, né, gente? Tô resumindo ali. Então, assim, um fato que marcou muito, nós fomos fazer uma outra chácara, nós fomos fazer uma campanha de oração e às vezes as pessoas brincam muito com óleo de unção. E óleo de unção é séria, coisa séria. E aí nós somos, né? Eu falei pra Mariana ali teve umas experiências bem, se ela quiser contar, quando vocês chamarem ela conta. Vamos chamar. Umas experiências ali bem, assim, Trash. que a gente nunca tinha tido. E nesse lugar, eu falei, o que a gente vai fazer? Eu falei, então nós vamos ungir essa chácara aqui, porque do jeito que o negócio estava lá, né? E eu peguei um galão de água e falei, eu vou ungir essa água aqui, a gente vai ungir aqui a volta toda da chácara. E assim, eu peguei um galão, ungi, e o outro galão eu falei, eu vou deixar esse aqui para amanhã, porque eu não vou dar conta de dar volta nessa chácara aqui, né? E ungi aquela água e ungi ali, né? Mas aconteceram outras coisas lá. E aí quando a gente voltou no outro dia, eu falei, agora eu vou ungir esse outro. Ela falou assim, não, tinha uma outra pastora junto com a gente. Ela falou assim, não, mas esse aí já tá ungido. Eu falei, como assim? Não, eu não ungi essa, eu só ungi essa. Ela falou, não, você ungiu. Ela falou assim, a hora que você pegou Ela falou, porque a água tá vermelha. Oxi. Ela falou assim, a hora que você pegou na água pra ungir, que você tirou e pôs pra lá, aquela água ficou ungida também. Nossa. Então, assim, ó, gente, são coisas bem malucas que se eu contar, tu vai falar, é louca. Para. Então, assim, são coisas assim que a gente viveu, dá pra escrever um livro. Que da hora. Você já pensa? Já pensei, sabe? Não dá tempo. Já pensei. Seria legal, né? Seria. O que a senhora falou, que me chamou a atenção do óleo da unção. Porque as pessoas brincam muito isso, né? Como seria? Eu falo assim, olha, às vezes as pessoas pegam óleo assim e ungem assim, aleatoriamente, não dá muita importância para aquilo. E aquilo ali é muito sério, né? É muito sério. Então, eu falo que o mundo espiritual, ele é real. Sim. Se as pessoas tivessem noção do que é, né? O que é o mundo espiritual, é muito real. Sim. Então, talvez não brincasse tanto, né? Muito sério mesmo. Mas assim são, né? Se tiver coisa demais aqui, depois vocês cortam. Não, imagina. Talvez uma dúvida, mas tipo assim, ó, existe uma diferença entre você simplesmente orar e orar com óleo? Não, o óleo, ele tem uma função, né? É cura, né? Biblicamente assim, falando, né? Porque assim, a gente não vai ungir por ungir, né? Sim. A gente tem que saber que aquele óleo da unção é para ser na cura, porque às vezes assim, se vai ungir uma pessoa sem um propósito sério ali,
né? Eu fico meio entre as palavras aqui Sim. pra Não, gente, não tem- né? Então, assim, no sentido de não brincar. Entendi. Não brincar com as coisas de Deus, sabe? Entendi. Não Tem um brincar. temor Ter necessário. né? temor. Eu vou falar, porque tem muita gente que fala assim, eu vou falar, né? Porque fala assim, tem um copo de água em cima da televisão, vamos colocar por aí. Aí o óleo ungido entrou nessa leva aí, porque o pessoal fala assim, é só um óleo. Ou não tem nada a ver, isso aí não serve pra nada, ou isso aí não tem eficácia nenhuma, não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Na verdade, olhando a Bíblia, tem. Tem sim. Tudo tem um. Igual você falou no começo, tudo tem um propósito. Tanto que, assim, tem algumas denominações que não aceitam unção de óleo, que você unja a porta, que você unja... Várias. Eles não aceitam, né? Então... E quando a gente vai ver, eu lembro, quando fala de óleo, pra mim, na hora eu lembro do profeta ungindo Davi. Sim, é óleo de unção. Quando eu fui consagrada a pastora, foi o pastor Paulo que me consagrou. Eu era membro do Evangelho Vida. E nós estávamos num retiro. E ele falou assim pra mim, irmã velho, o Senhor mandou eu te consagrar pastora. E eu levei um susto, né? Porque falei, pastor? Falei, bom, se Deus mandou, quem sou eu? Falei pra ele, né? E aí ele despejou no dia... Ali naquele momento mesmo, ele despejou uma vasilha de óleo na minha cabeça. E depois, no dia que foi oficialmente mesmo, também aconteceu a mesma coisa. Então, assim, o óleo, ele sempre vinha para consagrar a alguém ou para cura. Tem várias funções, né, o óleo, né? Traz um rompimento também de quem você era. Não que você, agora. Não, tipo assim, não. existe uma cobrança a mais. Com certeza, o peso é maior. O peso é maior. O óleo nunca é jogado fora. Não. E a senhora falou da importância de lecionar, a importância de ensinar. E a senhora falou que também tem o temor quando vai levar a palavra e tal. Eu lembrei eu acho que é Mateus 6. Não, eu até procurei aqui. Mateus 18. Que Mateus 18, 6 diz assim, mas qualquer um que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse nas profundezas do mar. Sim. Se você fizer qualquer um desse pecar, né? Então, assim, a palavra, ela tem que ser... Lá em Apocalipse fala, né? Aí daquele que tirar uma vírgula, um tio da palavra, né? Então, assim, o temor em falar aquilo que está na palavra. Tanto que, assim, quando eu dou aula na escola bíblica, eu levo muitos versículos, né? Eu falo assim, olha, gente, tire você a sua própria conclusão. O que vocês acham? Né? Porque, assim, não é o que eu acho. Eu posso achar um monte de coisa. Mas o que a palavra do Senhor diz? Né? Então, é a palavra que tem que estar em evidência, não o que eu acho, o que eu tosso achar, né? Mas o que a palavra diz. Sim. Né? E a Bíblia é muito clara. A gente tá ali estudando, a gente estuda toda segunda-feira, nós estamos estudando o Apocalipse, né? E eu falo para elas, né? Tem várias linhas de teológicas, cada um segue. Eu falei, né? Se nós vamos subir antes ou depois, você tem que estar preparado do mesmo jeito. Eu também acho. Né? Então eu falo, o que importa é estar preparado. Tem gente pensando, subir antes ou depois, mas não se esquece que o principal é subir. É subir. Ela falou assim, antes ou depois tem que estar preparado. Tanto antes quanto depois tem que estar preparado, né? O óleo tem que estar lá, na candeia. Porque eu falo que as pessoas têm muito medo de estudar, ler Apocalipse, né? A gente ouve poucas pregações de Apocalipse. Eu falo, é o único livro da Bíblia que diz que se você ler, você é bem-aventurado. É verdade. Né? É o único livro. Né? Eu vou ser sincero, uma coisa que eu tenho curiosidade, mas eu não estudei ainda é sobre escatologia. Né? É uma coisa que eu tenho muita vontade, mas eu não... Eu assisto bastante vídeo, mas é difícil, só estudando mesmo, eu acho, pra você compreender. Você tem que estudar ali, né? Porque para você entender, você tem que estudar Daniel, Apocalipse e Mateus 24, que né, fala ali 70 semanas, aí você conta, tem gente que conta, tem gente que não conta. Então, assim, mas é gostoso demais estudar a palavra, né? Nossa, fascinante. A palavra como diz o pastor Manuel, é melhor que Netflix. É melhor que Netflix, é verdade. Pegou Apocalipse no último.
No último culto você não foi. Eu não tava. Foi massa. E é legal que o senhor falou sobre alienação. É praticamente assim. Seja bereano. Seja bereano. Procure a Bíblia, seja Sim, bereano. sim. Alienação e quando você falou do óleo, lembra de Eclesiastes 9:8. Fala que nunca falte óleo sobre suas Sobre a sua cabeças cabeça. e sejam sempre brancas as suas vestes. É. Quando eu... A primeira vez, eu lembro até hoje, o Sérgio, marido da Pri, a gente saiu num culto assim, ele olhou pra mim e falou, Eclesiastes 9:8. Eu falei, o que quer dizer? Dele, vai ler. Daí eu fui ler, daí que nunca falte óleo, eu acho que é ao contrário, que sejam sempre altos ao invés, nunca falte óleo sobre sua cabeça, não lembro a ordem. Mas daí eu falei, o que quer dizer isso? Aí eu comecei a orar, falei, Deus, o que quer dizer isso, tal, porque eu acredito também que a revelação ela é feita pelo Espírito Santo. Sim. Então, se o Espírito Santo ele abriu o seu entendimento, fala, entenda isso, você vai entender, porque a gente pode ler todo dia, que cada dia vai ser um entendimento diferente. Sim. Aí eu olho sobre a minha cabeça, é a ligação direta, que envolve o óleo, que envolve alguém despejando o óleo, e essa ligação direta com o Pai, Com o orar Pai, sem né? cessar, Sim. estar sempre ligado. Isso. E o que seja sempre alva as suas vestes, é sobre um constante limpar, Sim. sobre uma noiva. Não tem como falar sobre veste branca e não lembrar da noiva, né? Sim, sim. A noiva tem que estar preparada, né? A noiva tem que estar com a veste Tem limpa, que a veste limpa. com a veste branca. Você não vê uma noiva com a roupa suja, né? É, exatamente. Não. Eu falei, caramba, que da hora. E a roupa mais esperada. da vida da mulher, aí, mais então, preparado, é, né? É o mais preparado, né? A palavra é maravilhosa, né? A palavra de Deus ela é alimento, ela desperta. Eu falo, você lê o versículo hoje, amanhã você vai ler, o Senhor fala de outra forma, né? Impressionante. Pode, né? Então, já que a gente tá falando disso, um versículo que a senhora mais gosta. Faz sentido pra sua vida. Ser fiel até a morte, que dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Ser fiel. Nossa, eu tô tentando lembrar, é que na hora que fala de Apocalipse 2, eu lembro, é 30? Eis que estou à porta. Bato. Tem várias, escrito a porta e bato, né? Aquele que ouvir e abrir, eu acho que é Apocalipse 2, 30. Nossa, 18. deixa eu ver, tá aqui vai tirar na hora já. Eu acho que foi essa que a mulher pregou. É 2:2 ou 2:30? Apocalipse 2 ou 3:10. Tá ruim de Bíblia, então. Nossa, eu acho que é Apocalipse 3:10. Deixa eu ver aqui, 3:10. Você tá com. 3:20, ó. Não é nem dois. Nenhum. Nem dos dois, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. E aquele que ouve. E daí. Fale o da senhora, depois eu falo. Fale o versículo preferido da senhora, depois eu já entro no. Ela falou. Eu falei, Apocalipse 2:10. E por que é? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Esse foi um versículo que marcou a minha vida desde a minha conversão, né? Porque você ser fiel ali todos os dias não é fácil, né? E até a morte. Até a morte, então, né? Eu acho que a morte é a pior parte, né? É a pior parte. Ou não. Ou não. Depende de como você encara a morte. Depende do ponto de vista. Depende de como você encara a morte. A morte, pra gente que acredita, é a melhor parte. É a melhor parte. É onde você vai encontrar o seu amado. Vamos pra casa. A gente espera, a gente vive essa vida esperando esse momento. Não, mas o que eu falo de ruim é esse processo da morte. Porque algumas pessoas enfrentam o mais difícil. Sim. E essa parte do ser fiel até a morte, tipo assim, beleza, aqui, graças a Deus, a gente tá bem, mas no finalzinho, Vai geralmente é apertar, mais difícil. entendi o que você quer dizer. Vai apertar. Vai. Ó, posso falar pra você? Eu penso muito sobre a morte. Eu não sei, é muito. Até assim, a minha esposa, ela não gosta de falar sobre isso. Ela não fala sobre isso. E eu já penso diferente. E eu falo muito sobre isso, porque realmente a minha expectativa é que quando chegar, Matheus, como Paulo falou, não sei se é lucro ficar aqui, morrer, se for pra ganhar mais dinheiro, aqui, beleza. Mas se for pra ver o meu amado, então eu quero ir. Então assim, eu acho assim, eu aprendi depois que eu me converti de verdade a olhar a morte de um jeito diferente. Eu já ministrei várias vezes sobre isso, porque eu vejo que até no nosso meio
principalmente no nosso meio, as pessoas têm medo de falar disso. Tem medo de falar da morte. E não, eu não sei se foi isso que Deus falou com você, não sonho, falou de abreviar o tempo. Uhum. Cara, eu tenho alguns anos da minha vida orando para que eu, não para mim morrer, mas que chegue esse dia e seja um dia feliz mesmo, que não sei se na Tranquilo, velhice, né? tranquilo, um dia que eu vai encontrar com o meu amado, vai ser felicidade, sabe? É, É importante isso, o crente mudar o pensamento, porque eu vejo muito crente com medo. com medo da morte, né? Eu não sei se porque geralmente ele tá falando que tá faltando óleo, Não sei se eu tenho medo, mas tipo assim, eu não quero morrer agora. Não, ninguém fala. Ninguém vai pedir pra morrer, né? Não é isso, é para que no tempo da nossa morte, Sim, ninguém vai pedir pra morrer. mas lá, porque ele vive, É. entendeu? É isso, é isso. A gente vai chegar lá um A dia. gente vai, um dia a gente chega lá. Se ele não vir buscar, né, Vera? Se A ele gente não vai vier. fechar os olhos aqui. Não, Importante é se não formos arrebatados antes, não. E é bom que a gente vai vencer, né? É, A gente vai vencer a morte. É uma corrida. Jesus foi isso. venceu a morte. Maravilha. Ele falou que o último inimigo a ser vencido Era a morte. é a morte. E ele E venceu. é o salário do pecado é a morte, então todos passaram pela morte. A não tem ser jeito. Que Né? Jesus volte antes. que Jesus volte antes. Eu acho que assim, na nossa geração aqui, acho que já pode ser que aconteça. Né? A gente não tem a morte física aqui, assim. Vocês são jovenzinhos ainda, né? Não, velho, eu acho que não falta Neto, muito, o não. Neto não é tão Eu não sou tão, jovem. mas eu acho que. Eu estudei com a Mariana, eu era da classe dela. Estudamos na Líria junto. Então. Pode ler o da senhora aí. Não, ele só estava procurando onde ele falou. O meu eu já li. O meu eu falei decor, né? Mas é o 3:10 aqui, que é: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vós na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Nossa, e pensar que João, que teve a revelação na ilha de Patmos, uma revelação que muita gente tem medo, talvez João é aquele que morreu mais tranquilo, né? Morreu de velhice, né? Morreu de velhice. Diz que essa ilha era feia. Era cheia de cobra. Eu esqueci agora. Não é Patmos mais agora. Não sei. Agora não sei. É outro nome. Mas o que sempre me chama atenção no 3:20 é isso, que estou à porta e bato. Uhum. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Por quê? Porque a parte de ouvir e abrir. Isso, eu estava fazendo isso esses dias, lendo, né, o Apocalipse. Quantas vezes ele fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja? Né? Apocalipse. Quantas vezes ele fala, né? Então, é só ouvir, né, e viver. Dona Vera, vamos conversar um pouquinho. Você tá falando na sua família sempre teve os dons aí presentes, né? Sim. Aí você fala muito, já deu pra perceber que tem muito sonho. E você falou também, quando Deus fala, a gente vai. Quando Deus não fala, a gente vai. Então, eu tô começando agora nessa vida no Evangelho, sabe? Uhum. E como você ouvia a voz do Senhor? De que maneira? Vai falar, essa aqui é melhor você orar, essa aqui não. Um exemplo assim, vai, não vai. Então, Como olha, funcionava isso? sei lá, o Espírito Santo ele fala com a gente, né, cada um fala de uma forma, né, mas a gente sente, né, de alguma forma. Você ouve uma voz. Mas não é audível. Não, é lá dentro. É lá dentro, ele fala lá dentro, né? Então, assim, tem casos, porque assim, eu sempre peço confirmação, porque assim, eu e a Mariana, a gente tem uma ligação espiritual muito grande, assim, sabe? Então, assim, eu falo: Senhor, se o senhor não revela para mim, revela para Mariana. Então, de alguma forma, o senhor fala, de alguma forma ele fala, né? De alguma forma ele fala, e aí a gente já fica em alerta. Já fica em alerta, já fica esperto. Teve um lugar que a pessoa veio e pediu pra gente orar. E aí a Mariana, eu falei: Mariana, vamos em tal lugar. Ela falou: mãe, eu não vou. Ela falou: não vou, porque o que eu vi lá, eu não vou enfrentar. Eu falei: então tá. Eu fui,
Isso, aquilo que eu tinha que fazer e tal, né? Orei e tal. Só que é diferente quando a gente vai e a gente vê que há permissão do Senhor para aquela libertação. Porque tem pessoas que não querem ser libertas. É, tem isso, né? Elas não querem, né? Então, ou então, assim, tem uma família que tem uma pessoa na família que quer ser liberta. A gente ora para aquela pessoa. Mas assim, olha, uma coisa que a gente precisa entender. A minha família, eu e meus filhos, a gente tem ali uma ligação, assim, de tanto as bênçãos quanto aquilo que não é bênção, né? Eu não vou falar maldição, porque nós não somos amaldiçoados, né? Mas, assim, a gente vive juntos. Nós vivemos juntos. Ou a gente vive as bênçãos junto, ou alguém, se a coisa não acontece, alguém está impedindo a bênção. E aí a gente traz isso muito à tona, sabe? A gente tem ali nosso estudo de domingo, todo domingo, 5 e pouco da tarde, a gente se reúne e a gente estuda a Bíblia. Eu, meus filhos ali, meus netos, né, minhas noras, meu genro, a gente senta e estuda, a gente tá lendo o livro do Flávio Josefo, né? Então a gente tá ali estudando junto. E depois a gente tem o nosso café junto ali, café de comunhão. Todo domingo nós estamos reunidos ali. Domingo, você vai lá, 6 horas da tarde, nós estamos lá. Muito bom. Estudando, depois de estar orando, ora, e aí a gente vai tomar café, damos as boas risadas. Quem tem um Pedrinho, né? Não, não dá, calma que não dá. A gente dá boas risadas ali, mas assim, então assim, a família precisa estar unida. Porque se um da família não estiver bem, ele vai impedir as bênçãos ali para os outros. Ele vai impedir. Então, assim, a gente sempre fala, ó, você não pisa na bola, hein? Você vai pedir minha bênção. Vai pedir minha bênção. Vamos aprofundar mais. Então, tem bênçãos do Senhor que são individuais. Isso. E tem bênçãos que é pra família. Aí Que se um não tiver... Vamos colocar bem, propósito, ninguém quer impedir a bênção, mas sim, às vezes abre uma brecha aí. se não tiver no propósito ali, né? Ele impede a bênção do grupo. Interessante. Então, eu trago isso muito com eles, muito, muito, muito sério, né? Ali. A gente precisa... Eu falo assim que eu tenho vamos dizer assim, não sei a palavra certa, a mesa para mim é muito sério, é uma coisa assim que eu tenho um cuidado muito grande. Sentar à mesa, não é qualquer pessoa que eu chamo para minha mesa, né? A minha mesa, então assim, as pessoas que chegam faz parte da mesa ali, então faz parte da comunhão, faz parte da unção, né? Então eu falo que mesa é sagrado. Né? Então a gente tanto que eu mudei da minha casa para casa da Ju ali junto, né? E um dia a gente estava terminando o estudo e a gente foi para oração. E o Espírito Santo falou assim ao meu coração: você não me convidou para a mesa, porque eu nunca tinha convidado ali naquele lugar eu não tinha convidado o Espírito Santo para Jesus para sentar na mesa. E a partir daquele dia, todos os dias eu convido o Espírito Santo para vir sentar na mesa com a gente. E a gente vive, assim, coisas muito... Eu vou deixar um pouco para a Mariana contar, porque eu não sou só... Cara, você falou da Mariana, eu lembrei que eu sonhei com ela e eu não tenho contato com ela. Eu sonhei com ela faz um mês. Aí ela tem uma palavra para você, só uma esposa, ela falou. Nossa, eu sonhei nossa, eu não vou nem... Agora eu lembrei do sonho, falou dela, eu lembrei do sonho. Não é muito bom para mim, mas tá bom. O Neto não vai dormir, não vai dormir. Não, cara, eu sonhei, eu só contei pra minha esposa esse sonho. Eu estudei com ela, mas a gente era criança na Lira, 7 anos de idade. Eu passei muito tempo sem ver a Juliana, porque até fui embora mas aí eu lembrei que agora um mês e pouco antes, não faz mais, porque antes dela ir pra nossa igreja. Eu sonhei com ela. Eu sonhei, cara. Nossa, agora é segredo. Conta pra todo mundo. Conte pra ela. Ela vai ficar curiosa. Ela vai ficar curiosa. Ela vai ficar curiosa. Pastor, a senhora falou sobre alguém pedir a bênção. Isso a gente pode levar pra todo lugar da nossa vida? Pra todo o nosso convívio? Ou só pra parte mais familiar? Aqui eu falo na questão da família, mas isso aí abrange também a sua vida no todo, né? A sua vida profissional, a sua vida... Existem pessoas que são Jonas na nossa vida, que faz afundar o barco? Existe. Esse daí,
né? Eu falo assim, olha, gente, a gente vai vivendo e vai aprendendo muito com o Senhor. A gente aprende muito com o Senhor. E quanto mais você se abre para o aprendizado, né? Para ouvir a voz do Espírito, quanto mais, né? Quanto mais você busca, mais você aprende. E você vive coisas assim extraordinárias que ao homem natural, se a gente contar, fala tudo maluco. Não existe. Não existe. Mas você vai precisar contar pra gente, não. Eu fiz. Não sei se existe isso, né? Eu fiz uma promessa pra mim mesmo, que eu vou grudar nas pessoas que têm experiência. Verdade, cara. A gente quer, eu falei assim que a gente tá acertando pra gente ir pra oração de segunda, porque a gente quer ir pra oração. Será? E só que por causa do projeto, aí não tá dando, né? Aí eu falei, acaba muito tarde, daí não dá tempo. Daí eu falei, Meu Deus, nós vamos ajeitar isso. Eu vou começar a orar já. Mas amanhã é nós, pô. Amanhã o quê? Amanhã tem vigília. amanhã tem Amanhã tem vigília. É verdade, amanhã tem vigília. Viu? Não, mas eu prometo, sabe? A gente tem que aprender com as pessoas que caminham muito mais tempo no Evangelho, porque o anseio do coração é viver essas coisas. Vai que respingam na gente. Já vai aqui na hora aqui. Ó, eu vi muita coisa, né, Vitor? Principalmente na oração de segunda-feira. Eu vi umas coisas que Deus tá usando a oração pra mim na minha vida, porque eu sou bem sincero, Deus tá me moldando porque eu era muito, não vou falar certo, porque eu sei do que o Senhor é capaz. Sim. Mas enquanto eu muito tomezão, acho que da vida. Enquanto eu não via acontecendo, eu falava, não sei se isso acontece. Sim. Então eu vi tanta coisa Eu na também já oração. fui muito, assim, duvidava muito. muita coisa. Sabe o temor que a senhora falou da palavra? Eu tenho esse com as coisas do Senhor. É. Tanto é que pra mim orar pra uma pessoa, eu tô há 8 anos na frente da oração, 7 anos e meio na frente da oração. Então, pra mim orar pra uma pessoa, a pessoa fala assim, o Neto foi orar pra aquela pessoa. Não penso que foi fácil pra mim. Porque difícil. o Espírito Santo ficou confirmando, e ele tem muita paciência comigo várias vezes. Porque o medo de orar e falar algo que não é o Que Senhor não é o que Senhor que falou, né? E ainda mais colocar a mão na cabeça de alguém. Eu não Sim. deixo qualquer pessoa Eu não- colocar a mão na minha cabeça. Isso é muito E sério. também eu não vou colocar se Deus não me falar. Cara, eu tenho um pé atrás com isso de colocar a mão. Tipo assim, Matheus, nunca consegui orar e colocar a mão na cabeça. E hoje, por exemplo, eu só deixo mais meu pai, o pastor Caio, por exemplo, que é meu pastor. Eu sou. Cara, uma vez- A nossa cabeça é o centro da nossa alma. Eu não deixo qualquer pessoa pôr na minha cabeça, a mão na minha cabeça, nem cabeleireira. Não é assim. Não vou nem qualquer uma de jeito nenhum, não deixo. É Não muito deixa. sério, e o pessoal Não, tem que deixar. não deixa. Eu vou contar 2 passagens, porque o Espírito Santo foi falando comigo no meu coração sobre isso. E uma vez uma pessoa chegou na nossa igreja, era lá em cima ainda. Uma mulher. E ela colocando a mão na cabeça de todo mundo. Ela não era da nossa igreja e ela foi a alguns cultos. Eu não vou falar o nome porque ela é bem conhecida. E ela foi a alguns cultos só e tava a oração na frente e eu fui na frente. Ela foi colocar a mão na cabeça, eu tirei a mão dela. Ela foi colocar de novo, eu tirei de novo. Eu sei que as pessoas do meu lado falam, nossa, esse cara deve ser muito chato. Mas o Espírito Santo, no meu íntimo, falou, não. E a outra vez a gente tava num monte, orando. A gente tava num monte, já era de madrugada. Tava eu, o William, o Tony. E o cara foi colocar a mão na cabeça, eu tirei também. E assim, porque o Espírito Santo não deixa, sabe? Não deixa. Não. Então assim, eu não deixo qualquer pessoa colocar a mão na cabeça. Tem que tomar cuidado sou bem com isso. educado com isso. Tem que tomar cuidado com isso. Porque, É transferência. Sim, não pode deixar qualquer pessoa. Eu não lembro agora o versículo, mas não lembro se é Atos. Não imponha precipitadamente as Sim, mãos já li. sobre a cabeça de alguém. Porque, né? Você não. Nem eu não coloco e não deixo colocar na minha É isso. também. Eu já fiz oração com imposição de mãos quando o Espírito Santo falou muito forte comigo no meu coração e eu confirmei umas 10 vezes, Matheus. Porque assim, é muito sério, é muito perigoso o que pode acontecer, assim como a senhora falou do altar, a gente ministrar uma palavra, falar, meu Deus, saiu de mim. Sabe? E aquilo tem impacto direto. As pessoas estão sedentas por ouvir a palavra, cada vez mais. Basta você olhar os cultos da nossa igreja, por exemplo, assim, que é onde a gente vive. As pessoas estão assim, olhando para quem tá pregando. Sim. Você fica até com medo, cara. Você fica com medo. as Se pessoas você estão prestando fala atenção. alguma coisa ali de você, né, ali. Meu Deus. Né? É muito sério. Eu lembro, faz acho que uns 4, 5 anos já. Tá com frio, né? Não, tô um pouquinho, Léo. Subiu um pouquinho, eu tô com frio também. Eu lembro faz uns 4 anos. Eu tava cortando o cabelo.
Eu já era líder de jovens, daí na minha cabeça veio assim, cara, olha que loucura. Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô sendo usado por Deus mesmo? Daí veio essa dúvida. Eu lembro que eu fui embora de moto e eu gritava na moto assim: Meu Deus, se o senhor quer me usar, Tá então loucão. me usa pra uma cura. Que, tipo assim, orar por cura, a pessoa não conseguia dobrar a costa, dobrava, tal. Só que foi Deus, me usa pra uma cura comprovada pelo médico. Porque daí, será que eu tô na sua vontade mesmo? Aí beleza, tal. Aí passou, chegou no domingo. Eu cheguei. Eu não sou de orar colocando na minha cabeça. Uhum. É uma coisa que talvez Deus tenha que tratar comigo. Aí Deus falou assim, Matheus, vai orar com aquela menina. Só que eu não gosto de orar eu com menina. Sim. Daí eu falei, amor, vem aqui. Aí a Bianca colocou a mão. E eu coloquei a minha mão em cima da mão da Bianca. Tipo, a Bianca tava na mão da barriga da menina e a minha. E Deus falou pra eu orar na barriga. Então eu falei, Sim. amém. Tipo, um pouquinho mais pra baixo, assim, bem perto do umbigo. Daí a Bianca colocou a mão e eu coloquei por cima. Aí eu comecei a orar tal, em nome de Jesus, Deus cura. Só que eu não sabia que ela tava doente. Eu não sabia. Só que eu orei por cura naquele momento. Aí beleza. Tipo, isso foi num sábado, no domingo a gente foi jogar vôlei. Lá no Beach Farm. Aí essa menina tava meio mal. Ela falou, eu tomei muito remédio, tomei grog e tal. Daí eu falei, beleza, o que aconteceu dela? Cara, eu tô com 2 cistos no ovário e isso tá mexendo com a minha cabeça, porque daí eu fico preocupado, beleza. Daí eu lembrei que eu tinha nada por cura, mas amém, Uhum. tranquilo. Aí acho que uma semana, 2 semanas depois, a menina foi fazer o exame. Daí ela me ligou, desesperada. Matheus, você não acredita? Você não acredita? O cisto sumiu! Olha. Eu falei, que isso, cara? Daí eu fui bem específico, falei, Deus, me usa pra uma cura com o médico. E quando ela desligou o telefone, ela me mandou o comprovante do médico, Do assim, médico. antes e depois. Serviu mais pra você do que pra ela. Daí eu falei, amém. Amém. É tão bom, né? Nossa, é Quando maravilhoso. Deus ouve a nossa oração, é muito bom. É maravilhoso. É. Só que a gente precisa tomar cuidado mesmo. Sim, Muito cuidado. sim. Pode falar, professor. Não. Você tá lembrando das coisas, dona Vera? A gente sempre lembra de muita coisa, né? Mas eu falo que Deus, ele é. Eu falo, meu pai era muito usado por cura, né? Meu pai tinha dom de cura. E assim, na porta na casa do meu pai, toda hora tinha um. Seu Oswaldo, ora pra mim, seu Oswaldo, ora pra mim. Seu Oswaldo, eu conheci seu Oswaldo. Sério? Ô. Perdi a carteira, seu Oswaldo, ora pra mim. Ele vai lá. Até achava as coisas? Ele falava, vai em paz que... Ele falava, pode ir que eu já vou orar. Daqui a pouco a pessoa ligava, já achei, seu Oswaldo. Então, assim, né, ele orou para um menino que estava com câncer, ele andava até morrer, ele tinha dentro da Bíblia dele lá a foto do menino, e o menino foi curado, né? Então, assim, ele quando ele ficou doente, ele ia para o hospital, né, que ele ficou com câncer, ele ia para o hospital, chegava lá e ele ia orar pro povo. É assim, então, assim, até morrer ele estava orando pro povo. Então, Quantos anos ele morreu, dona Vera? acho que ele tinha 74, se não me falha a memória. Mais ou Eu menos. conheci o seu Oswaldo. É. Mas uma coisa que eu sinto falta, que eu ouço muito falar, mas eu nunca vivi isso, é porque antigamente tinha essas pessoas que eram muito usadas por Deus e todo mundo comentava entre a cidade. Eu lembro que tinha acho que é tia, alguma coisa do pastor Caio, a Olga. Sim. Tinha a dona Olga, que bastante gente levava oração na casa dela. É, né? Hoje em dia eu não vejo mais tanto isso. Nossa, meu pai, o povo não saía da porta do meu pai. A mãe De do Tony. generação. É? Vamos lá direto, a mãe do Tony. E você Dona sabe Laís. que, olha, eu falo assim que as pessoas... Meu pai era uma pessoa simples, né? Uma pessoa simples do povo, assim. E o dia que meu pai morreu, eu falei que foi uma coisa assim que me chamou muito a atenção. Meu pai recebeu 7 coroas de flores. A hora que saiu o caixão, ele foi enterrado no Jardim do Éden, você olhava para trás, tinha carro de perder de vista. Nossa. Muita gente. Foram levar o seu Oswaldo, né, que eles falavam, para enterrar meu pai. Então eu falo, olha, um homem simples do povo De Deus. de Deus, né? Então, a minha mãe orou 20 anos para meu pai se converter. Mas quando ele se converteu, Eu achava que ele sempre foi crente. não. Quando ele se converteu de verdade.
um homem muito usado por Deus. Então, assim, são... Coab. Coab. Todos eles conheciam. Todo mundo Todo conhecia. mundo conhecia ele. Todo mundo. Todos. A turma do bar, ele ia lá, conversava com a turma, ele pregava pra turma, depois a turma ia tomar café com ele. E assim, ele foi até o fim. Que da hora. E, Pastora, o que Jesus tem falado pra senhora esses últimos dias? olha, que é tempo de vigiar. Vigiar, né? Não dá mais tempo de brincar, não tem mais... Não, o Senhor tem falado muito comigo nesses últimos tempos. Não é tempo de brincar, não dá tempo. E assim, eu tenho assim, um anseio muito grande de buscar ajudar as pessoas a se encontrar, salvar. Como se diz? Porque assim, o fato da pessoa estar dentro de uma igreja não é garantia de que essa pessoa esteja realmente... Eu falo, não salva, porque você aceitou Jesus, você está salvo, né? Mas assim, viver em plenitude de vida. Se você não conhece os poderes de Deus, se você não conhece quem é o Deus que você serve, você vai viver sempre como um mendigo. Não encontra o né? propósito Não dela. encontra o propósito, aquela vida miserável, né? Eu não estou dizendo financeiro, não estou falando prosperidade financeira, mas prosperidade de vida mesmo. Saúde, paz, tranquilidade. É paz em meio à luta, em meio a guerra, né? A guerra. Tempestade, tem e você tá ali, em paz. Então, assim, eu tenho visto muito... Eu falo que tem muitas pessoas se convertido, mas viver a plenitude de Deus são poucos. São poucos que vivem a plenitude. Porque não quer... Assim, eu não sei se não querem buscarem conhecer. Porque, assim, as pessoas têm vivido uma vida desenfreada. Uma corrida maluca atrás de trabalho, de bens materiais, de coisas da vida, correndo com a vida. E esquece que nós somos mortais. E o tempo passa tão rápido. Eu falei, sabe quando eu descobri que eu estava idosa? Eu cheguei no banco, correndo, e fui tirar a senha. O rapaz falou, não, eu tiro pra senhora. Tirou e me deu a senha preferencial. Eu falei, tô velha. Pastor, isso aqui, rapaz, eu quero outra. Falei, tô velho. Então eu falo assim as coisas passam muito rápido. Você tem 20 anos, daqui a pouco você fala, poxa, mas já passou tudo isso? Meu Deus. Né? Passa muito rápido. Enquanto a gente é jovem, a gente fala assim, dá tempo, ixi, né? Bom, dá tempo. Depois eu penso Depois nisso. eu penso nisso. Depois eu vivo isso. Né? E hoje eu fico, sabe que eu fico ali pensando com os meus botões, né? Eu falo assim, onde que estão os Daniéis da vida, né? Os Davis da vida. Né? O que os jovens vão deixar de legado para a próxima geração? Os nossos jovens. Eu penso muito nisso, sabe? Falo, então é tempo de correr. Tempo de correr, não dá tempo. A gente precisa vigiar muito, buscar. Eu falo assim que tá uma onda de todo mundo, o mundo tá no fim, o mundo vai acabar. Eu falo que isso não é preocupação pra gente isso. A gente tem que viver a nossa vida, buscar em Deus, né? Saber que o Senhor vai cobrar de nós, vai requerer de nós aquilo que Ele deu para Ele deu para cada um uma missão. Nós não estamos aqui por acaso. Ninguém está aqui por acaso. Deus tá lendo. Ele deu uma missão para cada um, né? E nós vamos ter que prestar conta, né? Em tribunal de Cristo. Então, o que a gente tem que pensar? Vamos viver, né? Claro, vigiando e orando, né? Não adianta só orar, tem que vigiar também, né? Vigiar, orar e buscar, né, nos chegar mais perto de Deus, né, chegar em intimidade com Deus. Eu tenho buscado muito isso, sabe? Eu falo assim, a gente é falho, né, a gente não... Por mais que a gente quer, eu falo, oh, meu Deus, eu quero ter mais intimidade contigo, mas daí você fala assim, o tempo, o dia a dia da gente, o tempo quer nos engolir, né? Quer nos engolir. Deixar engole. Então aí a gente fala, oh, meu pai, eu preciso parar para ter mais tempo com Deus. Né? E tempo com Deus é o que ninguém tem ultimamente, né? É verdade. Porque as pessoas estão preocupadas com muitas coisas. E o que a gente tem que se preocupar é com a nossa vida espiritual. Porque nós somos mortais, né? Hoje nós estamos aqui, amanhã só Deus sabe, né? Sim. É verdade. Então é isso que a gente tem que pensar. Tem uma frase que eu vi que eu achei muito legal, que as pessoas falam que a vida é curta demais, a gente precisa aproveitá-la, porém
Eu prefiro pensar que a eternidade é longa, então eu preciso me preparar pra ela. É. Estamos só de passagem aqui, né? É, Aqui é uma passagem, a nossa vida não é aqui. é. A eternidade Aqui pra é um- sempre. Eternidade. Minúsculo, É né? só A tampinha do carro. passa rapidinho. Né? O Lá resto no do Salmo tempo é diz que depois dos 70 é enfado e canseira. Então, 70 anos é rapidinho, chega nos 70. É rápido. Rapidinho. É rápido. É. Dona Vera, se fechasse seus olhos e Jesus aparecesse na sua frente, qual a primeira coisa que você falaria pra ele Gente, o que eu falaria pra ele? no dia do grande encontro? Acho que eu só vou ficar admirando ele. Só vou ficar olhando pra Não ele. vou nem falar nada. Não vou nem falar nada. Pedir? Já é, não Pedir o quê? precisa. Não precisa mais nada. Só quero ser salva, só isso. Só quero estar com ele, só isso. Né? Amém, é isso aí. Me perguntar, é o senhor mesmo? É o senhor mesmo? Mostra a mão, mostra a mão. Imaginou que dia glorioso, cara. Dia que você vai poder sentar na mesa Sentar na mesa com ele. com ele. Ah, Da hora. sei. Meu Jesus. Se a gente não almejar por isso, né? Então, A gente vai querer o quê? É que a gente às vezes confunde, né? O nosso trabalho para a igreja, vou colocar dessa maneira, a gente confunde o nosso trabalho com essa vida espiritual. não. A gente não é acha isso, que trabalho é importante, porque, Sim, né, sim. lógico, quem ama Cristo também, inevitavelmente, você vai querer fazer alguma coisa. E ele entrega os talentos. Mas tem uma coisa muito maior do que isso, Isso. que é amar ele e querer estar com Estar ele. com ele. E às vezes a igreja não entende isso. E a igreja que eu falo, a pessoa que está ouvindo, porque a gente vai na igreja, você falou, não é garantia de nada. Não. Eu vejo assim, eu não vou falar que é um dom, mas na maioria das vezes que eu estou ministrando, algumas pessoas saltam nos olhos, assim, sabe? Brilha mais. E geralmente eu oro por elas e elas ainda não entenderam o chamado, o propósito delas, sabe? Isso é ruim, que cai naquilo que a senhora falou, passar uma vida inteira. Já imaginou? Chegar nos 70 anos de vida e não saber para que você foi chamado? Então, Qual é o seu propósito? é. Difícil. Tristeza. Mas também quem chegou e não sabe, não é tarde, né? Não é tarde, Não, dá não tempo. é tarde, Dá tempo. tá? Sempre é tempo, né? Mas eu falo assim, você constrói uma vida com Deus, Sim. né? Você constrói. Então, assim, quando você conhece a Cristo enquanto jovem ainda, né? Olha, eu lembro que eu trabalhava com uma menina, isso quando eu tinha 16, eu tinha 15 anos, ela tinha 16 anos, acho que 15, 16 anos. E ela disse assim pra mim um dia, imagina, a gente estava ali, trabalhava numa casa, empregada doméstica, a gente estava esfregando o chão com sapólio, porque era pastilha branca e tinha que ficar branquinho. E a gente ali de joelhos esfregando o chão. Aí ela falou assim pra mim, ela parou, ela falou assim pra mim, Vera, você vai vencer na vida. Você vai ter muitos funcionários, e olha, mas escute o que eu vou falar pra você, trate bem eles. E ela falou aquilo, eu caí na gargalhada. Falei, vamos limpar o quintal? Porque, né, naquela situação ali, você acha que eu estava pensando nisso e o tempo passou? E um dia, quando eu estava dentro de uma escola, trabalhando, que eu olhei, né, tinha ali quase 50 funcionários, e aquilo me veio à tona. Passaram-se muitos anos, e aquilo me veio à tona. Nunca mais encontrei ela, nem sei onde se está viva ainda, né? Mas aí eu olhei, eu falei, e isso, todas as vezes que eu ia conversar com meu funcionário, isso me vinha à tona. Nunca maltrate eles. Nossa, ficou, né? Ficou. Aquilo ali ficou. Então eu falo que Deus cuida da gente desde lá atrás. E ela, querendo ou não, profetizou na sua vida. Ela profetizou na minha vida. Ela profetizou na minha Não vida. sei que ela é cristão, não, né? Nem sei mais, né? Mas assim, eu falo, ela profetizou na minha vida. Sim, sim. Né? E eu, na hora eu ri muito. Fiz igual Sara. Porque Eu falei- faltou a voz. Falei, imagina. Falei, ai, só você mesmo. Falei pra ela. Falei, só você mesmo. Mas, Bênção. mas a Bênção. gente constrói, né? A gente vai construindo ali a nossa vida com Deus e visando naquilo que o Senhor tem para nós. Porque pergunta, né? Se você não sabe, pergunta qual é o propósito, para que eu tô nessa vida? Ele vai né? responder. Para que o Senhor me chamou nessa vida? Não foi por acaso. Né? Então não existe acaso para Deus, né? Não Tudo, existe acaso para Deus. tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Top. Da hora mesmo.
Tô falando demais, né? Essa hora foi aí, Léo. Mas foi benção, de verdade. Benção, gostei demais. Benção demais. Nossa, fiquei muito feliz, muito feliz. Isso. Quero convidar vocês pro café um dia na minha casa. Aí Será uma honra. E Pra mesa. Deixa eu falar, eu já tinha ouvido falar sobre esse café. Eu não lembro quem que falou, mas alguém falou, não sei se foi o Pedro. Eu não lembro, mas alguém falou. não, mas pra mim é impossível você conversar 5 minutos com o Pedro sem dar risada. Não, Pedro Não, eu lembro Pedro, um uma vez. é abraço. cômico. Ô, a gente tava uma vez numa roda, assim, eu sempre conto isso. A gente tava numa roda na igreja. A gente tava falando sobre termômetro espiritual. Aí, beleza, um monte de gente. Acho que era a primeira vez que ele tava indo na quadrangular. E foi o dia que o pastor Francisco que levou a palavra. E era um culto de jovens. Tipo assim, geralmente o culto de jovens mais contraído. Só que hoje, aquela vez tinha sido o pastor Francisco. Aí, todo mundo, beleza. Aí eles, como tá a sua temperatura espiritual? Ele tava perguntando, o que você mais gosta aqui na igreja? Tal. Aí chegou no Pedro. Pedro, o que você mais gosta na igreja dele? A cantina. Cara. É Pedro sendo Pedro. Todo mundo falando sério, né? Isso, não, é bem isso. Mas não, Isso aí é traz dom. alegria. É bom, mas então. É ele que traz alegria na mesa. Da hora. Pedrão, um abraço, cara. Vamos entregar as lembrancinhas pro visitante, nós dois. É Pedro sendo Pedro. Mas é bênção, gente. Certo? Léo, tira a caixinha aí pra nós. Aí. Boa, Léo. Embaixo. Essa é. Ó, essa aqui a gente tem um presente para todos os convidados da Sky Connection, a Rose da igreja que faz. Maravilha. Sky Connection do Cerqueiro. Rose é uma bênção, tem um talento e tanto. Nosso Deus amado. Um presente para pastor. Oh, eu agradeço, gente. Que lindo. Olha que maravilha. Olha um chaveirinho aqui, olha que maravilha. Chaveirinho. Você é fera, hein, Rose? Rose é maravilhosa, viu? Eu falei que eu cheguei na igreja, a gente estava fazendo o curso Mulher que Prospera, e eu falei assim, eu olhei para a Rose, falei, Rose, eu senti uma comunhão com você, parecia que eu já te conhecia há muito tempo. E aí a gente fez um amigo secreto, né, do curso lá, e saiu a Rose. Ai, tá vendo? Eu falei, Rose, realmente... Estamos ligadas. Estamos ligados. Não, ela tá Mas lindo, demais. viu? Talentosa É demais. muito talentosa, viu? Mas lindo, viu? Eu agradeço. Deus abençoe. Aí foi um prazer conversar com vocês. Amém. Obrigado, pastor. Foi uma honra. Foi um prazer conversar. A gente sempre tem, eu falo, quando um senta, a gente tem salmo, outros tem cântico, né? Outros tem... É isso mesmo. É isso mesmo. Sempre a gente tem alguma coisa para... Vamos trazer a Mariana aqui, a senhora vem junto. Animada das histórias. Nossa, você imagina? Dá pra vir as duas, né? Eu acho que vai ser legal, porque elas vão lembrar uma da outra. Mas daí nessa, geralmente os filmes têm o mais 18, né? Agora o pastor vai ser só pra quem é crente. Só para quem é crente, hein? Podcast para quem é crente. É uma loucura. Não sei em qual podcast a gente conversou, eu falei que expulsei um demônio lá no serviço. Foi do Vini. Foi do Vini? Eu acho que foi do Vini. Cara, eu já vi gente perguntar pra mim quem é a pessoa. Eu vou falar pra você quem que é. Parece, porque Você foi embora. Não, foi embora. Os. Nossa. Era vários. Viu, mas top. Obrigado, pastor. Eu agradeço, viu, gente? Deus abençoe. Deus viu, pastor? abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Amém. Vocês Amém. continuem sendo bênção Amém. de onde vocês passarem, Amém. né? Que eu sei que vocês são, né? E que vocês deem muito frutos. Amém. Amém. Né? Em nome de Jesus. Continue firme e forte. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso aí. Estamos juntos. Ó, você que não se inscreveu no canal É ainda, verdade. clica aqui, se inscreva, curta, compartilhe, ativa o sino aí. Já estamos. Bastante. Bastante. Quantos? Pela fé, estamos Vamos pensar lá na milionários frente, né? de seguidores. Seguidores. A gente fala pra seguir, não é. Ó, só pra vocês saberem, a gente não ganha nada. Pelo contrário, gasta. Então, assim, nunca foi monetário, mas sim para cumprir o propósito. Para que a palavra. Hoje está a Dona Vera aqui, mas Gabi, Gessé, Reginaldo, Franco, pastor Caio, pastor Rafael,
Ah, várias Eu pessoas. vi o Júnior esses dias, pastor O Júnior. Júnior, o Altieres. Altieres, nossa, um monte de gente. Tem a vários. Lilian, Ali. Selma, o Wilson, nossa, um monte É muita de gente, Pastor né? Thiago, Pastor Azaf, nossa, Vinícius. É muita gente. É, Então, assim, o propósito mesmo é levar a palavra do Senhor, que de alguma maneira eu sei que entra no coração de alguém. sim. E é esse o propósito, nunca foi dinheiro. E se você puder ajudar esse projeto, porque nós somos 100% dependentes de ajuda. É para pagar sala, para pagar equipamento, para pagar tudo, Energia, tudo, energia, internet. internet, para pagar tudo. Então você quer ajudar esse projeto, o Pix tá aqui embaixo. Se você quiser, ajudei com o Pix. Se quiser, eu te mando comprovante do que a gente pagou aqui. Mas tudo, toda doação é 100% voltada pro podcast. Então, se você que puder ajudar, é nóis. Tamo aí, fica à E vontade. nunca pare de orar pela gente. É, a oração é mais importante. Certíssimo? Terminado? Obrigado mais uma Eu vez. agradeço. Deus abençoe a todos que ficaram até o final. Amém, amém. É nóis. Tchau, Falou. até mais. Falou. Até. Tchau.